Salve, salve, galera! Vamos lá para mais uma lista de mentiras, de promessas quebradas do nosso ladrão e mentiroso favorito, Lula. Há um tempo atrás eu tive um grande amigo encomendar um vídeo para mim, tá? Ele falou, Nelson, faz um vídeo aí com as mentiras do Lula. E tudo que ele falou que ia fazer, não fez, ou tudo que ele falou que não ia fazer, e fez, né? É uma tarefa muito difícil aí contar as mentiras do Lula, né? Eu já tinha feito um vídeo antes, o episódio 11, Lula, o homem mais mentiroso da face da Terra. Se não viram esse ainda, dá uma olhadinha lá. Pois bem, esse meu amigo mencionou uma postagem do Marcel Van Hatten sobre o confisco do Lula, o dinheiro esquecido, né, das contas correntes aí dos brasileiros. Tenho certeza que vocês ficaram sabendo disso, né? Essa encomenda do meu amigo acabou culminando nesse episódio 28, assalto do governo na calada da noite. Vai lá, dá uma olhadinha nesse aí também, porque é bom. Aliás, se você ainda não protegeu o seu dinheiro esquecido, corre lá, porque o ladrão tá prontinho para meter a mão nele. Bom, mas eu acabei falando só dessa safadeza aí do confisco nesse vídeo, né? Que o Lula disse que jamais iria confiscar dinheiro do povo. Enfim, acabei não falando de outras coisas. Então agora, em homenagem a esse meu amigo, eu fiz uma coletânea aqui das promessas de governo do Lula, tá, em 2022 e o fato que ele quebrou simplesmente todas as promessas que ele fez em campanha. Vamos começar. Número 1. Os sigilos vão acabar. Que barato, hein? Vocês lembram disso? Peraí, deixa eu botar aqui para vocês verem. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. E vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês. Para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Que beleza, que beleza. Galera do L aplaudindo. E sabe o que aconteceu depois disso? Aqui, ó. O governo impôs sigilo de 100 anos para mais de 1.300 pedidos de informações. Uma prática criticada por Lula na campanha eleitoral. O governo negou os pedidos de informações com a justificativa de conter dados pessoais. Ao todo, foram 1.339 casos em 2023. O levantamento foi analisado pelo jornal Estado de São Paulo e o datafixers.org. Entre os documentos em segredo secular está a lista dos visitantes da primeira-dama Janja. Também figura a ficha funcional do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. O Ministério das Relações Exteriores se negou a revelar as comunicações diplomáticas sobre o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brenan. Os dois foram condenados por estupro. Também está sob segredo a lista dos militares da Guarda Presidencial em serviço no dia do ataque à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro do ano passado. Fantástico, né? Fantástico, né, pessoal? Eu acho que não preciso falar mais nada, tá? Número 1 tá aí. Vamos adiante. Número 2. Economia vai crescer e investimentos vão aumentar. Que eu vou garantir, se tenho dito isso, olhando na cara das pessoas. O povo vai voltar a comer, o salário mínimo vai voltar a aumentar, os pobres vão continuar entrando na universidade,
Porque esse país nós já construímos uma vez. Nós primeiro temos uma coisa chave que é o seguinte: credibilidade. O cidadão que está presidindo o país tem que ter credibilidade para que, quando ele falar, as pessoas entendam que ali tem seriedade. A segunda coisa é que você tem que garantir a estabilidade. As pessoas têm que ter estabilidade e tem que ter garantia jurídica. E a terceira coisa é previsibilidade, ou seja, a economia não existe mágica. Não tem como você anunciar mágica na economia. A economia é um processo em construção que você vai ganhando espaço. Hoje nós temos uma crise mundial, a economia está crescendo menos, está muito mais estagnada. O Brasil cresce muito pouco. E o fato do Brasil crescer muito pouco e o presidente fazer muita dívida vai ser um problema. Eu sei que é um problema, mas é esse problema que eu quero resolver, porque eu quero provar que é possível, outra vez, a gente garantir que as pessoas mais humildes vivem bem e que a economia do brasileiro cresça. E para isso nós temos que fazer investimento. Fazer investimento como? Veja, a primeira coisa que eu quero fazer no mês de janeiro é fazer uma reunião com os governadores de estado. Os 27 governadores, independente a que partido eles pertençam. Quero fazer um levantamento dos 3 principais projetos de infraestrutura de cada governo do estado. Quero retomar o Minha Casa Minha Vida para que a gente possa fazer a economia voltar a funcionar. Então a economia não tem mágica, cara. Nós vamos ter que colocar, sabe, crédito para essas pessoas, vamos ter que fazer muito crédito. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento, o Banco do Brasil vai voltar a cuidar não só da agricultura, mas do micro e pequeno empreendedor, a Caixa Econômica vai voltar a financiar habitação e saneamento básico para esse país, e nós vamos fazer a economia voltar a crescer. E eu quero que você, depois de um ano de governo, me convide para vir dar uma entrevista para ver como é que está a economia. Não precisa. Não precisa o William Vac te entrevistar, cara. Tá? Nós estamos aqui com mais de 1 ano e meio de governo. Tá? Eu estou vendo bem como está essa economia do país aí, tá? A credibilidade do Brasil lá no restante do mundo, que ninguém ousa deixar o dinheiro aqui nesse chiqueiro que é o Brasil, justamente por causa dessa falta de credibilidade, a falta de estabilidade jurídica, tá? Onde os serviços estrangeiros são bloqueados e as empresas estrangeiras são multadas por causa dessa ditadura que a gente vive aqui. Mas calma que eu ainda vou chegar nesse ponto aí. Segue. Então, eu pretendo viajar para discutir, primeiro, a questão de investimento externo. E eu tenho certeza, eu vou falar olhando nos olhos do povo brasileiro, que nesse momento, na história do Brasil, ninguém tem a credibilidade de visitar o exterior e fazer acordo de investimento no Brasil do que nós. Nós vamos convencer as pessoas de que o Brasil é um bom negócio para fazer investimento novo, não para vender empresas públicas. Maravilhoso, maravilhoso. Quando ele falou olhando nos olhos, que nesse momento na história do Brasil ninguém... Eu achei que ele fosse falar de novo que ninguém era mais honesto que ele, né? Nem Jesus Cristo, né? Bom, mas tá aí, ó. Beleza, vamos pro próximo. Número 3. Proteger as mulheres. Além de serem maioria da nossa população, elas também sustentam a maior parte dos lares brasileiros. E acabam tendo duplas ou triplas jornadas, já que muitas ainda assumem sozinhas a responsabilidade de cuidar da família. Mas no final, quem é que cuida delas? No nosso governo, as mulheres eram tratadas com respeito, igualdade e políticas públicas. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Mas aqui eu vou incluir também, para o vídeo não ficar longo demais, vou incluir mais 2 também juntos aqui, ó. Proteger os negros, indígenas e a comunidade LGBT. Brasil registra 10.600 feminicídios em 8 anos.
São Paulo tem o maior número absoluto de feminicídios, com 221 casos em 2023. O maior índice de crescimento foi registrado em Roraima, que passou de 3 para 6 em 2023. No Distrito Federal, houve crescimento de 78,9% nos feminicídios de 2022 para 2023, chegando a 34 casos no ano passado. Com a alta, a taxa chegou a 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. Em segundo lugar, estão os estados do Acre, Rondônia e Tocantins, com 2,4 mortes para cada 100 mil mulheres. Em 2023, negros foram mais de 80% dos mortos em intervenções policiais pelo Brasil. Casos de violência contra negros aumentam 102% no Grande ABC. Após alta de mortes, governo suspende boletim sobre óbitos na terra Yanomami. Segundo os dados, 363 indígenas morreram no território no ano passado. Esse número representa um aumento de 6% em relação a 2022. Brasil registra 257 mortes violentas de pessoas LGBT em 2023 e segue como o país mais homotransfóbico do mundo. Violência contra pessoas LGBT cresce 15 vezes em 7 anos na cidade de São Paulo. Nossa, o que eu vou falar, né? Eu não consegue proteger ninguém, nenhuma minoria. Nem mulheres, nem negros, nem indígenas, comunidade LGBT, ninguém. Só falar bobagem e mentir. Vamos para mais uma aí. Número 4. Proteger o meio ambiente. Nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Para retomarmos os mais de 3 bilhões de euros que temos no fundo e ampliar, inclusive, o alcance desses recursos para a ação de mais monitoramento, de mais fiscalização, de mais combate a desmatamento e queimada e fortalecimento das comunidades. Essa é a palavra: destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. Nosso governo não vai ter. Maravilha, que maravilha, o meio ambiente tá uma beleza. Eu tive um colega de trabalho na época do governo anterior, e eu falando que apoiava o governo Bolsonaro, né? Ele, comunista, perguntava, mas tu tá de acordo com as políticas, com as medidas que esse governo tá adotando? E o meio ambiente, você tá feliz com as políticas de meio ambiente? Eu ia dizer, olha, meio ambiente também que tá como sempre esteve, né? Eu não vejo nada de errado. Ele balançava a cabeça, não, imagina. Rapaz, se eu soubesse o que ia acontecer com o meio ambiente agora com o Lula, eu teria dito que as medidas do Bolsonaro eram estupendas. Isso sim. Vamos olhar as notícias aí, ó. Número de queimadas na Amazônia em 2024 já é o maior para o período em quase 2 décadas. Com 20.221 focos de calor registrados de 1 de janeiro a 24 de julho de 2024, os registros de fogo na Amazônia, nos 7 primeiros meses do ano, já são o maior para o período desde 2005. De agosto do ano passado até abril de 2024, houve um aumento de 27% nos alertas de desmatamento ilegal, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, já são 4.869 quilômetros quadrados desmatados, enquanto em 2023, no mesmo período, o valor era de 3.537 quilômetros quadrados. O mês de junho teve, este ano,
a maior média diária queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul registrada. Desde 2012, a área atingida ficou acima, inclusive, da média histórica de setembro, quando o bioma queima uma média de 406 mil hectares. No acumulado de 2024, a área atingida chegou a 712.075 hectares, o que corresponde a 4,72% do bioma. Até junho de 2024, Pantanal queimou o equivalente a 3 cidades de São Paulo. Entre janeiro e junho deste ano, a área queimada no Pantanal aumentou em 529%, isto é, foi mais de 6 vezes maior do que a média do mesmo período dos anos anteriores. Perfeito. Essa promessa ele cumpriu certinho. Vamos para a próxima. Número 5. Devolver a democracia. Eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país, a fortalecer as instituições para que elas possam garantir o exercício democrático de quem governa esse país, e para que ela possa garantir o exercício democrático de cada ser humano nesse país. Coisa que o atual governo não garante, porque ele efetivamente não gosta de democracia. E você pode ficar certo que se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil, porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos. Vocês aí estão com a impressão de que a gente vive numa democracia? Devolver a democracia, que coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, olha só os amiguinhos do Lula. Maduro, Putin, Xi Jinping. Pera, que tem mais. Aqui, ó. No último ano, o presidente teve encontros com 13 ditadores. Tá? A figura com quem o mandatário brasileiro mais se encontrou foi o ditador cubano Miguel Díaz-Canel. Tá? Lula também se reuniu presencialmente com o venezuelano Nicolás Maduro e líderes dos seguintes países: Arábia Saudita, Cabo Verde, Catar, China, Emirados Árabes, Etiópia, Guiné, Biaçal, Irã, República Democrática do Congo, República do Congo e Vietnã. Não é bom isso? Só gente fina. Fora os mandos desmandos do Moraes aí, né, e a instaurada ditadura da toga, que a gente vive aí, prisões e exílios políticos, censura, bloqueio de redes sociais da população, até o bloqueio de um serviço inteiro, né, no caso do X, né, e o Lula e os seus amiguinhos comunistas achando tudo uma maravilha. Realmente salvaram a democracia mesmo, cada vez melhor. Próximo. Número 6. A ciência vai voltar. É importante que a gente não permita que a ignorância tente vencer a medicina. É importante que as crianças tomem a vacina. É importante que as pessoas que ainda não tomaram a terceira dose, tomem a terceira dose. Quem não tomou a segunda, toma a segunda dose. Quem não tomou a primeira, tome. A gente não pode permitir que a ignorância vença a ciência, vença a medicina e vença o bom senso. É só isso. Hoje eu liguei para o meu filho dizendo para ele: olha, quando você for dar vacina nos meus netos, eu quero fazer questão de levá-los, para que os ignorantes saibam que a gente tem que ter responsabilidade com as crianças desse país, com os adultos desse país e com os velhos desse país. Mas é muita cara de pau, né? Quando a ignorância não pode vencer a ciência. Vacinas para todos. Todos não. Todes. Mas não é aquelas vacinas que matam e não imunizam, né? Vacina de verdade, né? Tipo a da dengue. Que tal?
uma outra reportagem na nossa página do UOL, e aí a nossa audiência vai ficar brava, e o Lula se vacinou contra a dengue na rede privada e sem divulgar antes a campanha de vacinação aqui no nosso país. A gente, no começo do ano, aguardando a vacinação para a dengue, né? O Brasil inteiro aguardando isso, diante da explosão do número de casos de dengue, e o presidente Lula fez essa vacinação antes de muitos brasileiros que precisam do sistema público de saúde. Ele se vacinou na rede privada, sem divulgar a imprensa e antes da campanha do Ministério da Saúde. O presidente Lula se vacinou no dia 5 de fevereiro, que foi antes da campanha de imunização. A campanha do SUS contra a dengue começou 4 dias após o Lula receber a primeira dose. A escassez de vacina na rede pública tornou o governo alvo de críticas e forçou, inclusive, o Ministério da Saúde a limitar a vacinação ao grupo de 10 a 14 anos. Eu vou trazer para vocês aqui um bastidor de uma outra bronca que Nízia já tinha tomado de Lula. Esse episódio, então, que levou Nízia Trindade aos prantos, na reunião ministerial de ontem, que eu estava contando, não foi a primeira vez que o presidente Lula deu uma bronca na ministra da Saúde. Em dezembro, Lula telefonou para a Nízia para reclamar da forma que havia sido comunicada à população a compra de apenas 6 milhões de doses de vacina contra a dengue, me contaram fontes do Palácio do Planalto. O protocolo da vacina de dengue são 2 doses. E essa quantidade de imunizantes, portanto, é suficiente para vacinar apenas 3 milhões de pessoas. E o Brasil tem uma população estimada de 214 milhões. Então, é uma gota no oceano. E não é só essa não, tá? Vem mais por aí. Bom, gente, o período de chuvas ainda não chegou, mas as autoridades já estão preocupadas com o risco de uma nova epidemia de dengue. Para o fim de ano, em que estão previstas chuvas, a dengue volta a preocupar em todo o estado. E os especialistas alertam que as fortes ondas de calor que assolam o estado geram um ambiente propício para a preservação dos ovos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Situação essa que garante a proliferação do mosquito em larga escala quando vem o tempo chuvoso. Só para lembrar, no início deste ano, Minas teve o maior surto da dengue em toda a sua história. E de acordo com as estatísticas das arboviroses, até o fim de setembro, Minas teve mais de 1.300.000 casos confirmados da dengue, com 1.016 óbitos. 469 mortes ainda estão sob investigação. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 140.000 casos confirmados da doença, com 103 óbitos. 35 mortes estão sob investigação. Quanto ao vírus da Zika, foram confirmados 41 casos da doença, sem nenhum óbito. Mas, como eu falei, nós temos um ano com o maior número de casos da nossa história, 3 vezes mais do que a pior epidemia da nossa história. Nesse sentido, os números absolutos de óbitos com certeza são maiores. O cara não consegue nem resolver o problema da dengue no país, mano. Não é uma pandemia, é uma doença nova, não. É um troço tão trivial quanto dengue que ele não consegue resolver, tá? Vem falar de ciência, cara. Vamos pro próximo. Acabou já? Não, porque eu não tô aguentando mais isso. Ah, não, tem mais. Tá. Vamos lá, então. Número 7. Melhorar a educação. Eu não conheço na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu, que cresceu, sem antes investir na educação, investir na ciência e tecnologia. Não conheço. A educação, para mim, é uma obsessão. Eu lembro que na primeira reunião de governo, não sei quem foi que levantou, não, mas a gente não tem dinheiro para fazer esse gasto. Eu dei um grito e falei, olha, a educação não é gasto. Daqui para frente está proibido qualquer pessoa utilizar a palavra gasto em educação. Educação é investimento. Educação é investimento.
sabe? A gente vai formar um aluno em 5 anos, doutor em alguma coisa, sabe? E esse cara vai dar retorno pro Brasil, essa menina vai dar retorno pro Brasil, vai ter motivo de orgulho pro Brasil. O Brasil vai competir cientificamente, tecnologicamente com qualquer outro país do mundo. Por isso, se eu votar, eu quero que vocês saibam, a educação vai ser outra vez prioridade da creche à universidade. Vocês ouviram isso? Educação, ciência e tecnologia. Esse é o meu presidente, mano. Será? O governo federal decidiu cortar mais de 4 bilhões de reais de alguns ministérios importantes, como Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Planalto justifica que esses cortes foram feitos para adequar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. Entre os principais projetos atingidos e que perdem verba estão o programa Criança Feliz, o financiamento de comunidades terapêuticas para viciados em drogas e álcool, o Farmácia Popular e bolsas de estudo em universidades e educação básica. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, faz o seguinte, cara. Deixa os entendidos aí falarem, tá? Vamos lá. Não tem que ter corte em setores sensíveis e estratégicos da sociedade. Ainda mais quando esses setores, como no caso aqui saúde, né, envolvem programas urgentes e necessários, como Farmácia Popular. Então nós não podemos aplaudir corte de gastos em setores sensíveis e estratégicos como a saúde popular. Já estou esperando o Lula ou o Haddad falar que a culpa dos cortes é do Bolsonaro, porque o Lula precisa governar, o Haddad precisa governar. Já vão falar que estão cortando por culpa do Bolsonaro. O arcabouço fiscal feito pelo próprio PT agora corta essas verbas em pastas absolutamente estratégicas, né? Educação, farmácia popular. A gente fica imaginando se fosse anteriormente, né? Teria uma gritaria danada. Mas agora, como está todo mundo muito bem remunerado, principalmente a classe artística, acho que eles estão ocupados, né, trabalhando, fazendo seus projetos com Lei Rouanet, porque ninguém mais está citando isso, né? É lamentável, ó, educação, saúde e ciência, tudo que o governo do PT fala que defende a educação, a saúde, a ciência, e agora vai lá e faz esse corte violento, enquanto você tem para artistas consagrados de cultura popular mais de 16 bilhões, até derrubei minha caneta aqui. Então, assim, não vai bem o governo, como o Pagotto colocou, uma contradição por si só esse governo petista que anda com uma narrativa, mas na hora H não vê problema nenhum em cortar, e os críticos, né, do governo anterior hoje estão bem silentes com relação a isso, o que prova que nunca foi sobre educação, nunca foi sobre saúde, nunca foi sobre ciência, foi sempre sobre poder político e benefícios financeiros. É isso. Agora vem a minha favorita de todos os tempos. Vocês já estão careca de saber, né? Claro, mas é sempre engraçado a gente rever. Então, com vocês... Número 8. Picanha e cervejinha para o povo. Claro. E aqui tem o seu presidente e o seu vice falando sobre isso. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Legal mesmo é a cara desse vice oportunista ridículo. A cara dele ali, ó. Bom, enfim, notícias vocês já sabem, vocês já conhecem, né? Se vocês forem tentar comprar aí uma picanha e uma cervejinha, vocês já devem saber que a promessa não foi cumprida. Picanha e cerveja ficam mais caras em janeiro. Ah, Nelson, mas isso foi no primeiro mês do governo do Lula, pô. Essa notícia é de fevereiro de 2023. Ah, tá certo, né? Vamos avançar para agora, julho desse ano agora, tá? 2024. Picanha taxada e cerveja mais cara. O que mudará com a reforma tributária? Melhorou? Ó, aqui, ó. Com isso, carnes bovinas como a picanha
terão taxação parcial de 40% da alíquota geral, que será definida pelo Congresso Nacional. De acordo com o relator Cláudio Cajado, a perspectiva é de que a alíquota total de 26,5% irá baixar durante a implementação. De acordo com ele, nunca houve previsão de inserir as carnes entre os itens da cesta básica. O próprio governo não inseriu, afirmou o deputado. Mas o Lula mente, o que se vai fazer, né? Tudo bem, isso aqui, cara, picanha e cerveja, pelo amor de Deus, se alguém acreditou numa promessa populista, demagoga, ridícula dessa, enfim, né? Merece votar no Lula mesmo, tá? Pessoal, e agora para o grande finale, porque chega, né? Chega. Isso aqui deu um longa-metragem absurdamente comprido e indigesto, tá? Então agora vamos para a última, eu prometo, é a última mesmo, tá? Essa é a mais recente. Número 9. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Pois é, né? Pois é. Então vamos lá, né? Temos que ver a notícia aqui agora para vocês verem que eu não estou mentindo também. Quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. Vamos parar de descontar o imposto de gente de classe média e cobrar dos muito ricos. E no entanto, tá aí, ó. Notícia fresquinha, tá? De 30 de setembro de 2024, tá bom? Tá aí, ó. Quem recebe 2 salários mínimos, voltará a pagar imposto de renda em 2025, já no ano que vem, tá bom? Tá lá, ó. Dá para ler tudo aqui se quiser, ó. O governo do presidente enviou ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual de 2025, mas sem incluir a correção da tabela do imposto de renda. Tá? Com isso, os cidadãos que recebem até 2 salários mínimos não terão mais a isenção no próximo ano. Tá? Se não quiser acreditar em mim, não precisa, cara. Vai lá, pesquisa um pouquinho, tá? Tem um pouquinho de trabalho lá, pega as notícias e lê, se informa aí e vê o que está realmente acontecendo. Tá, terminei. Chega. Pessoal, vou falar uma coisa aqui, ó. Quem conseguiu me acompanhar até aqui, tá? E sofreu comigo nesse longa-metragem aqui, horroroso, filme de terror, tá? Eu tenho uma conclusão. A conclusão é a seguinte: será que tem algum idiota que ainda acredita no Lula, no PT e nessa porcaria de esquerda que nunca traz nada de bom para o nosso país e para o nosso povo? Tá? E se você ainda acredita nisso, tá? Eu tenho uma coisa para falar, muito sério. Tá? O comunismo e a esquerda não vão salvar você. Tá escancarado, são os fatos, claros como água. É só tirar a cabeça debaixo da terra e abrir um pouquinho os olhos, tá? Para você ver que isso não vai salvar você, tá? Só o que vai salvar você? O que vai salvar você é o seguinte: trabalho duro, tá? Honestidade, tá? Tudo que a esquerda não gosta. E representantes dignos, tá? Que uma vez eleitos vão representar vocês de fato lá, nos cargos públicos, lá onde eles conseguem fazer alguma diferença e cuidar dos seus interesses, tá? Ao invés de ficar com papinho populista e demagogo, tá? É isso que vai salvar você, a mim e a todos nós, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos caprichar aí, tá? A gente tem ainda segundo turno este ano em alguns lugares, né? Não é o caso aqui de Florianópolis. Florianópolis a gente já escapou, tá indo bem aqui, tá? Mas tem São Paulo e tem muitas outras localidades no país, tá? Então vamos caprichar aí nesse segundo turno, tá bom? E daqui a 2 anos, né? Temos ainda mais coisa pela frente aí. Temos senadores, governadores, deputados, né? E, claro, o nosso próximo presidente, né? Então,
Força aí, galera, tá? Vamos erradicar de uma vez essa esquerda horrorosa aqui do nosso país, tá? Eleger alguém digno que realmente nos representa, tá? E que vai nos colocar no caminho certo de novo aí. Beleza? Força, obrigado por me acompanhar até aqui, tá? Não posso deixar de falar. Se você gostou desse vídeo e dos meus outros vídeos também, vai lá, ó. Deixa um like, por favor, isso é super importante, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Pra gente aumentar um pouco aí o público que ainda tá baixo no canal, aqui, tá? Beleza? Tamo junto? Um abraço!